Essa é a potência do devoto puro. Então o discípulo às vezes ele não entende, mas à medida que ele vai ouvindo, ele entende. Ah, sim. Sanatana Goswami, ele andava por Vrindavan. Todos os Brajavasis conheciam ele, eles chamavam ele carinhosamente de Baba, Baba grande, Baba velho. Ah, vai contar. Ele falava assim, muito bem. E a sua filha já conseguiu casar ela? Isso tudo bom. Aparentemente, um devoto neófito está começando, né? O que ele está fazendo? Falando para já, quando ele fala para já, estamos com você. Ele não entende o patamar daquela pessoa. Então, Sanatana Goswami dessa forma dando misericórdia. Então, Arjuna, quando Narada Muni ele viu isso, ele cantava, Arjuna Krishna, Arjuna Krishna, Arjuna Krishna, cantando. Então, como Krishna, constantemente, ele até, de uma forma meio não muito direta, não muito correta, ele também protegia os Pandavas constantemente. Uma vez, Duryodhana, o líder dos Kauravas, ele estava enfurecido porque ele havia perdido todos os seus 100 irmãos, 99 irmãos ele tinha. Ele havia perdido eles na batalha e quase todo o seu exército. Enfurecido daquela forma, ele foi até Bhishma Dev, avô Bhishma. Bhishma Dev, ele era o protetor da dinastia, da dinastia dos Kauravas, dos Pandavas. Então, o Duryodhana ficou irado, ele disse, Bhishma, você está do nosso lado, lutando do nosso lado, mas você não tem, você na verdade não quer que nós ganhemos, você quer que os Pandavas ganhem. Porque todo o nosso exército foi morto, todos os meus irmãos estão mortos. Você é um grande lutador, um grande guerreiro, você poderia matar todo o exército deles. E ele começou assim, como se diz, botar a culpa nele, assim. Então Bhishma Dev disse, ok, você, amanhã, traga-me a sua esposa. Amanhã à noite, você traga a sua esposa aqui, que eu irei te dar uma bênção. A Duryodhana muito feliz, sim, agora sim. Então, no outro dia, Duryodhana ele disse para a esposa dele, e eles estavam se preparando para ir até o palácio de Bhishma Dev, para que Bhishma abençoasse, para que eles fossem vitoriosos. Então, Bhishma Dev, Duryodhana estava se preparando, mas repentinamente aconteceu uma chuva torrencial começou a cair, chovia e trovão e isso, aquilo, outro, tudo inundado, alagado, e o que fazer? Duryodhana disse, essa chuva agora, o que fazer? A esposa dele disse, vamos amanhã é melhor, agora está chovendo. Ele disse assim, melhor amanhã, agora não tem como. Krishna, quem é Krishna? Krishna é Paramatma. Paramatma, ele sabe de tudo, Krishna está no coração de todos. Então Krishna, sabendo daquilo que ele fez, ele foi correndo até onde Draupadi estava, a esposa dos Pandavas. Ele disse ao Draupadi e ao Saki, porque a relação deles é extremamente íntima. Até mais íntima do que a relação de Krishna com os Pandavas é a relação dele com Draupadi. É como se fosse a sua Saki. Então ele disse ao Saki e ao Draupadi, venha, vamos nos encontrar com Bhishma. Está chovendo? Não tem problema, aqui é uma hora da chuva. E de qualquer forma ele trouxe Draupadi. Ele disse, Draupadi, agora você entre, bote um manto na sua cabeça. Sim? Então Draupadi entrou, que horário? Exatamente o horário que Bhishma Dev disse para a esposa de Duryodhana vir, mas eles não vieram. Então Draupadi entrou no quarto de Duryodhana, que estava escuro, e Duryodhana lhe deu uma bênção. Ele disse que você, Bhishma Dev, ele deu uma bênção. Ele disse, que o seu marido seja vitorioso. Que o seu marido seja vitorioso. Naquele momento, Draupadi, ela descobriu a sua cabeça e um pouquinho, dando risada. Bhishma Dev, Draupadi, o que você faz aqui? O que você faz? A esposa de Duryodhana devia estar aqui. Krishna está com você? Sim. Se Krishna está protegendo vocês, quem pode derrotar? E Bhishma estava feliz. Porque os Pandavas representavam a religião, Dharma. E Duryodhana representava a Dharma. E Bhishma sabia disso, mas de qualquer forma ele não teve como sair daquilo. Então, dessa forma, como Krishna. Só para terminar, uma vez, Durvasa Rishi. Durvasa Rishi, ele é um santo extremamente poderoso.
Ele tem uma característica dele que ele é meio pavio curto, meio nervoso. Então ele facilmente se irrita e ele pode dar uma maldição que acaba com toda a sua vida. Então todos estão bem assim, com medo dele e respeitam ele muito. Então um dia, Durvasa ele veio visitar Duryodhana. Duryodhana serviu Durvasa de todas as maneiras possíveis. Por quê? Porque ele sabia, desse lado aí, se eu não servir direito, problema para mim. Então ele serviu Durvasa de todos os seus discípulos, 60 mil discípulos, de todas as formas possíveis. Então Durvasa muito feliz. Então depois de servir de todas as formas, Durvasa lhe ofereceu uma bênção a Duryodhana. Duryodhana disse, Durvasa Rishi, os meus primos, eles estão morando fora, num lugar muito humilde, na floresta. Por favor, vai e dê misericórdia a eles. Por favor, vai e visite eles. Mas que horas era aquilo? Eram umas 3 horas da tarde. Por que Duryodhana pediu essa bênção? Porque ele sabia, a essa hora, se Durvasa com seus 60 mil discípulos, se ele for na cabana onde meus primos moram, tão humilde, como eles vão poder servi-los? E de qualquer forma, ele sabia o quê? Que Draupadi, ela tinha um pote, ela tinha ganho um pote mágico de cozinhar. Naquele pote, qualquer coisa que ela cozinhasse, ela podia alimentar milhões e milhões de pessoas. Era um pote mágico que o que você fizesse, ele ia alimentar milhões, nunca iria terminar. Mas, quando ela comesse e lavasse aquele, porque ela, por último, e ela lavasse aquele pote não poderia mais criar não poderia mais gerar tudo, aquela comida. Então Duryodhana ele pensou, agora essa hora, com certeza ela já comeu, já lavou tudo. Então quando Durvasa for ali nos Pandavas, e ele chegar nos Pandavas, os Pandavas não vão poder servir. E aí ele vai ficar muito nervoso, ele vai destruir eles com uma maldição, e ele não tem trabalho nenhum. Então assim, com essa intenção ele mandou Durvasa. Então Durvasa ele veio com seus 60 mil discípulos na floresta onde os Pandavas estavam. Ele andava, caminhando. Então ali, Durvasa, ele chegou. Todos ficaram tão felizes, os Pandavas. Yudhishthira Maharaj, como se diz? O líder dos Pandavas, ele respeitou e recebeu Durvasa extremamente bem. E ele disse, por favor, Durvasa, aceite, por favor, tome prachada conosco. Durvasa disse assim, ok, mas primeiro eu irei me banhar no Jamuna e depois eu virei. Ok. Então nós iremos preparar tudo. Então, Yudhishthira ele foi até a cozinha falar com Draupadi. Draupadi, vamos servir todos de Durvasa e todos os seus discípulos. Eles estão todos aqui, parece que eles estão com fome. Então Draupadi, o que ela fez? Ela começou a chorar. O que fazer? Eu já acabei de comer e eu lavei o pote. Todos começaram a se lamentar. Agora sim, este é o nosso fim. Agora não tem nenhuma chance. O que fazer? Yudhishthira disse, Draupadi, Krishna é seu amigo, é o seu Saka, seu amigo tão íntimo. Peça ajuda a Krishna. Naquele momento, Draupadi ela começou a orar a Krishna. Krishna, por favor, nos salve. Por favor, nos salve. Naquele momento, Krishna estava em Dwarka. Rukmini havia acabado de preparar o almoço para Krishna. Ela tinha acabado de preparar e ela tinha servido tudo na frente de Krishna. E Krishna estava pronto para tomar prachada. Mas ele ouviu os pedidos de Draupadi. Draupadi chamando ele. Ele disse, eu tenho que sair agora. Mas por favor, não, eu tenho que sair agora. Alguém me chama. Ele rapidamente foi e apareceu ali onde os Pandavas estavam. Todos ficaram tão felizes de ver Krishna. Krishna se aproximou de Draupadi e disse, Draupadi, prepare alguma coisa, eu estou com muita fome. Draupadi naquele momento ela começou a chorar mais. Já tinha um problema, agora você. É por isso que eu choro, por isso que eu me lamento, por isso que eu te chamei aqui. E você chega com fome? Não, Krishna. Agora Draupadi tinha mais problemas. Krishna disse, Draupadi, me sirva, eu estou com fome. Draupadi disse, não, Prabhu, eu já comi, eu já lavei o pote. Krishna disse, você me traga alguma coisa, me traga o pote. E um copo com água. Ok.
Ela trouxe o pote. Krishna pegou aquele pote, ele ficou vendo o pote. Com a ponta da sua unha, ele achou um pedaço de espinafre ainda ali no pote. Ele comeu aquele pedacinho de espinafre, botou na sua boca aí, bebeu água. Ele, uma rotinha, né? Como se chama na Índia, assim. Ó, estou satisfeito. Todos ali não entendendo muito, mas tão felizes de Krishna estar ali de alguma forma. Quando Krishna está satisfeito, o mundo inteiro está satisfeito. Jata taror mula nisechanena tripyanti taskanda bujupashaka Pranau Bharacharya Tendriyanam Shrimad Bhagavatam diz Tateiva Sarvajanam Achyuteja, que quando, né, se Krishna está satisfeito, todos estão satisfeitos. Da mesma forma que você rega uma árvore, você não rega a árvore nas folhas, nos galhos, troncos, o que seja, você rega na raiz. Da mesma forma, né, você alimenta o estômago, todos os membros do seu corpo ficam saudáveis. Então, Krishna, quando Krishna está satisfeito, tudo está. Quando uma pessoa adora esse Krishna, ela não tem necessidade de adorar nenhum semideus, de almoço separado, não há nenhuma necessidade. Tudo está feito, accomplished, né? Tudo está feito pela sua adoração. Então, naquele momento, Krishna, né, ele ficou satisfeito, então o mundo inteiro fica satisfeito. Então, naquele momento, Durvasa e seus discípulos estavam onde? No Jamuna, tomando banho. Eles tomando banho, repentinamente, a sua barriga começou a inchar. Inchava, eles se sentiram, eles não sabiam o que estava acontecendo. E repentinamente eles começaram a rotar, de tão cheios que eles estavam, como se eles tivessem comido até aqui. Nenhuma gota de água entrava mais no corpo deles. Eles se aproximaram de Durvasa e disseram, ouve dele. A gente está tão cheio, como a gente vai aceitar a prachada agora, né, que estão preparando para a gente, nenhuma gota de água cabe. E Durvasa disse, sim, eu também. Não sei o que está acontecendo. Naquele momento, Krishna, ele disse para Bhim é um dos Pandavas, que ele é extremamente poderoso, extremamente forte, extremamente, né, gigantesco, o mais forte dos Pandavas. Ele disse para Bhim, Bhim, você vá, agora pegue a sua massa, sua arma, né, massa, e vá até o Jamuna e chame Durvasa e seus discípulos para tomar prachá. E Bhim, ok. Então Bhim, de um lado ele tinha a sua massa, a sua arma, né, que ele carrega sempre, e de um lado, com a outra mão, ele tem um bigode assim, muito grande ali, assim, com seu bigode, caminhando assim, como um gigante. Durvasa, Durvasa, prachada está pronto, vem agora, com aquela voz assustadora, gigantesco. Durvasa e os discípulos, quando eles ouviram isso, ele estava se aproximando, eles viram os passos gigantescos de Bhim, e aquela voz como um trovão de Bhim. Eles pensaram, oh meu Deus, se agora nós não formos uma prachada e honrarmos aquilo, agora Bhim, com a sua massa, ele vai esmagar a nossa cabeça. O que fazer? Pelo seu poder místico, Durvasa e todos os seus discípulos desapareceram dentro da água e foram embora. Todos desapareceram. Bhim, ele chegou na beira do Jamuna, onde não achou ninguém. Ele voltou, Krishna disse, onde estão eles? Não estão lá. Estão ali. Novamente, Krishna, né? Como ele tanta afeição que tem pelos Pandavas, em relacionamento tão íntimo que eles têm aqui. Não somente isso, Krishna se tornou que ele tomou a encarnação de um sari, se chama Vastravatar. Ele se transformou no sari de Draupadi. Draupadi, ela foi arrastada pelo cabelo por Dushasana, quando eles estavam jogando dados, né? Jogando dados, Yudhishthira, ele perdeu tudo. Ele apostou todo o seu reino, ele perdeu tudo. Ele apostou cada um dos seus irmãos, ele perdeu cada um dos seus irmãos. E finalmente, o que ele fez? Ele apostou a sua própria esposa, que não era nem a sua propriedade, não poderia ser apostada. De qualquer forma, ele fez isso. Ele não tinha não tinha mais nada. Então, naquele momento, Duryodhana, ele disse, vai e pegue Draupadi. Porque Duryodhana, ele tinha tanto ódio, né? Como a batalha começou, por causa de uma coisa que Draupadi falou para Duryodhana. Então, Duryodhana tinha tanto ódio, e ele mandou que o seu irmão Dushasana fosse e trouxesse Draupadi,
Draupadi estava num estado impuro, num quarto, né? Num quarto dela, num lugar privado do palácio. Mas Dushasana, sem nenhum respeito, sem nada, ele chegou e falou que para ela vir, ela não quis, ele pelo cabelo dela, ele arrastou ela ali na assembleia, onde todos os reis e muitas pessoas estavam presentes. Bhishma Dev estava presente ali. Guru Drona estava ali. Não, o cego é cego. Dhritarashtra estava presente e tantas outras pessoas respeitáveis estavam ali presentes. E ela sem, né? Também, ela sem, com seu cabelo assim, de uma maneira impura, ela estava ali. Ela foi de um em um. Ela pediu para eles: como vocês podem deixar, Dhritarashtra, você é cego, mas como você pode deixar que isso aconteça? Você é cego de tal maneira para você deixar que tal atividade aconteça na sua frente? O Dhritarashtra simplesmente abaixou a sua cabeça. Ela se aproximou ao Guru Dronacharya, o seu Guru. O que ele fez? Também não pôde fazer nada, abaixou a sua cabeça. Bhishma Dev abaixou a sua cabeça. A cada um dos seus maridos, nenhum pôde fazer nada. Naquele momento, Draupadi, Dushasana começou, né? Duryodhana disse a Dushasana, disse ao Dushasana: você tire o sari de Draupadi, para que ela fique completamente nua, e dessa forma nua ela deve se sentar no meu colo. Aqui no meu colo, ele disse. Olha, até pra gente, nessa era de Kali, né? Se alguém fizer isso, a gente manda matar, né? Imagina, naquela época, uma mulher é tão casta, né? Extremamente casta. As mulheres nem mostravam o seu rosto, tão casta de tantas maneiras. Então, o que era aquilo para Draupadi? O que era aquilo? Então, Draupadi, ela, com a sua força, ela tentou fazer com que Dushasana, né, segurar o sari, mas Dushasana era forte como 100 elefantes. A força de 100 elefantes ele tinha. Facilmente ele conseguiu, ela não conseguiu. Ela mordeu o sari com seus dentes para tentar segurar. Com as suas mãos ela não pôde, agora com seus dentes não pôde. E naquele momento, a única coisa que ela pôde pensar, que ela pôde, né? A única coisa que ela simplesmente se lembrou de Krishna. Krishna, agora eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho mais meus maridos, eu não tenho ninguém aqui que me proteja. Krishna, não. E com as mãos, né? Pedindo a ajuda de Krishna, completamente soltou, né, parou de tentar se proteger. Naquele momento, Krishna, ele mostrou como ele protege, como ele dá a sua misericórdia para aqueles que são completamente rendidos a ele. Que não mais dependem da sua própria força, da sua própria Nija Bala Chesta Padri Barasacharya. Bhaktivinoda ele diz: meu Senhor, eu não tenho mais confiança, mas eu não tenho mais... Eu não confio, eu não dependo mais da minha própria força, eu não tenho força. Então, meu Senhor, simplesmente eu dependo da sua misericórdia. Nija Balatista, na minha própria poder, na própria qualificação, o que eu tenho, eu não tenho mais. Eu não tenho nenhuma dependência, que eu não sou completamente dependente da sua misericórdia. Então, Draupadi, naquele humor, ela mostrou para o mundo como um devoto, ele é protegido por Krishna. E Krishna se manifestou com o sari de Draupadi. E Dushasana tirava o sari, e tirava o sari, e tirava o sari, e uma montanha de sari se criou. E todos ali ficaram completamente atônitos, eles viram como os pandas eram constantemente protegidos por Krishna. Então, dessa forma, isto mostra como a devoção dos Pandavas é tão exaltada. É tão exaltada que o próprio Krishna, ele vai fazer de tudo, ele serve de todas as maneiras, ele se compromete de todas as maneiras, né? Quando ele viu que Arjuna estava sendo atacado sem misericórdia por Bhishma Deva, o que ele fez? Ele levantou aquela roda da carruagem para atacar Bhishma Deva. Ali também, porque Bhishma Deva é seu devoto também. Então por isso que ele fez aqui, dois em um. Ele deu misericórdia para Arjuna e para Bhishma Deva. Então, a devoção dos Pandavas é tal. Mas durante a batalha de Kurukshetra, né, Krishna ele mostrou a sua natureza, a sua luta de Bhagavan, do Senhor Supremo para Arjuna, né? Como ele é a fonte de todas as encarnações, milhares e milhares e milhares de encarnações, ele mostrou aquela forma para Arjuna. E naquele momento o que Arjuna fez? Eu pensei que você era meu amigo, eu te tratei como meu amigo, sem nenhum respeito. Eu fiz com que você dirigisse, né?
começou a pensar em todas as situações que ele passou com Krishna e como ele fez com que Krishna servisse ele, tantas coisas. Ele, não, como eu fiz isso? Eu nunca mais irei fazer isso, nunca mais. Então, quando ele viu a opulência do Senhor, toda aquela devoção que ele tinha foi completamente coberta por aquela opulência. Sim? Então, dessa forma, a devoção dele parou, não que para ali, mas a devoção dele não consegue, além dessa, aquele conhecimento da opulência de Krishna fez com que aquele relacionamento íntimo que ele tinha com Krishna, ali ele ficou com medo. Eu fiz muitas ofensas, por favor, me perdoe, por favor, me perdoe. Então, assim, nós vemos que sim, os Pandavas são tão extremamente exaltados, mas quando os Pandavas viram a opulência de Sri Krishna, toda aquela intimidade meio que foi coberta por um medo deles cometerem ofensa a Krishna. Porque aquilo, Aishwarya. Aishwarya. Então, dessa forma, assim, nós oramos para os Pandavas de diferentes maneiras, porque a devoção deles é extremamente exaltada. Né? Mas, gradualmente, a gente vai entendendo como os diferentes tipos de devotos, a devoção deles é mais exaltada, mais uma do que o outro, né? E a devoção deles atrai Krishna mais e mais. Por que a gente fala desses tipos de devotos? Porque a gente pode entender como os Vaishnavas estabelecem quem tem a devoção mais exaltada. Por quê? Qual a necessidade disso? Memorizar alguma coisa, aprender alguma coisa. Qual a necessidade de falar sobre essa gradação de devoção? Eu não tenho nenhuma delas. Né? Eu estou falando semana sobre isso. Né? Não, por quê? Porque sem um objetivo, uma pessoa não pode fazer nenhuma prática. Né? Sem a pessoa estabelecer uma meta, ela nunca poderá traçar um caminho pela qual ela pode alcançar aquela meta. É completamente impossível. Completamente impossível. Um sadhaka, sadhana significa prática. Mas o que é a prática? A prática é aquela prática que tem um objetivo a ser alcançado. Senão aquela prática não é nada. É simplesmente uma sombra da prática. É uma sadhana bhas. Então, por isso, nosso Gurudev, constantemente, ele viaja pelo mundo inteiro. Os seus associados viajam pelo mundo inteiro fazendo o quê? Estabelecendo qual é o objetivo supremo da vida. Né? Tantos lugares, Gurudev sendo extremamente criticado por falar sobre os humores tão estáticos de Vrindavan, Radha e Krishna, Manjaris, Palyadasis. Mas por quê? Porque misericordiosamente ele estava estabelecendo aquilo como um objetivo para nós. Nós não devemos ouvir? Não, sim, mas precisamos ouvir. Se a gente não ouvir sobre o objetivo máximo, como a gente vai desenvolver alguma avidez para alcançar aquilo? Uma pessoa pode cantar por milhares e milhares de anos, ela vai alcançar o quê? Não muito. Não muito. Se ela não cantar com relacionamento. Então, o fato da gente estar falando sobre essa gradação de devotos puros é porque a gente vai entendendo sobre como os devotos máximos, que não, eles são associados eternos, como as gopis,